Glórias a Deus. Vamos, por favor, ficar de pé e abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios. Hoje é capítulo 8 e capítulo 9, com a graça de Deus. Então, vamos ler um pedacinho só para ter a leitura para a igreja. E depois da oração continuaremos com a Bíblia aberta me acompanhando. E eu não estou dizendo versículo por versículo, um por um, porque às vezes 3 versículos têm o mesmo assunto, aí o bloco fica mais curto. Então leiamos capítulo 8, versículo 1 de 1 Coríntios. Então vamos lá. Versículo 1. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus e Pai, de quem é tudo e em quem estamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, nosso Salvador, aqui nós nos entregamos em Tuas mãos, para que Teu Espírito Santo possa nos guiar, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, nossos pecados, a nossa indignidade. Só o Senhor pode perdoar, só o Senhor pode esvaziar nossas mãos daquilo que não te agrada e enchê-la com o Teu Espírito Santo, com Tuas bênçãos. Então nós estamos aqui de mãos, como se tivesse mãos levantadas, porque estamos rendidos ao Senhor. Abençoa esta tarde, abençoa as pregações, o estudo, abençoa os cantos através do Teu servo irmão Ricardo e dos músicos, e depois abençoa o pregador também, que há de trazer a mensagem. E onde quer que o nosso pastor esteja pregando hoje, Teu Espírito esteja também. Onde quer que haja um culto hoje, que o Teu Espírito Santo esteja. E quanto a mim em particular, eu peço que tenhas compaixão de mim e me abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Podeis sentar, amados. Bem, dando continuidade ao capítulo 8, nós vamos agora a partir do verso 7. Mas antes vou falar um pouquinho do que nós lemos. Veja, sobre as coisas sacrificadas aos ídolos, nós não devemos nos envolver nestas coisas. Temos um Deus único e verdadeiro, que cuida de nós. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele.
e por ele os ídolos são dos demônios, mas nós temos um Deus único e verdadeiro. O versículo 7, porém, nem em todos há conhecimento, diz Paulo. Alguns comem com consciência do ídolo que está comendo, homenageando, fazendo parte do banquete dos ídolos, das coisas sacrificadas aos ídolos, e fica contaminada a sua consciência. Devemos agradecer a Deus que tudo fez por nós. Amém? O 8º diz, ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus. Nós é que devemos agradecer-lhe pelo alimento. Mas se você come uma coisa ou deixa de comer, isso não influi. Agora, quando é uma coisa consagrada aos ídolos, consagrado mesmo. Eu vou dar a diferença de consagrado aos ídolos e porque está no período de um ídolo. Então, quando há nesse caso, então, nós não devemos fazer isso. Nós que devemos agradecer pelo alimento, que tudo foi feito por Deus para nós. Amém? Devemos nos abster das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue da carne sufocada. Está em Atos dos Apóstolos 15, versículo 20 e 29, como também está em Atos 21, 24, aliás, 21, 25. Então, Paulo repete que aos gentios que só guardem essas coisas já descritas no Atos, e se abster também da fornicação. Então, veja só o que é uma coisa sacrificada diretamente. Essas festas que tem de Cosme e Damião, e tem muito terreiro de Umbanda, que chama as pessoas, chama as crianças para receber aqueles presentes que são doces, pipoca, etc. Então, mas a criança ali não tem, como é que diz, consciência. Então, aquele ali não vai macular a criança. Agora, tem uns períodos de festa, que chamam festa de PG, festa de tal coisas, que eles fazem salada de frutas, fazem bolinho, bota galeto, bota tudo. Então, diz que é para homenagear o santo e pedir bênção para casa. Aquele ali, quem comer daquele ali, está desagradando a Deus. Uma irmã foi vizinha minha, irmão Gilvan. Eu gosto tanto de comida, de milho verde. Meu marido mora, nessa época ele não tinha morrido ainda não. Meu marido mora, ele disse lá o lugar do interior, é tanto milho verde, tanta pamonha, tudo, mas nós não podemos comer. Eu olhei assim, por quê? Não, porque está sendo homenageado São João. Então, isso é uma ignorância, uma estupidez, não é verdade? Deus fez a coisa para nós. Aí o diabo bota um ídolo e diz que é a festa do ídolo, então a pessoa não vai comer, não. É a mesma coisa, já falei isso aqui, você vai para uma casa de família, um amigo, ou vai na casa de um amigo e lá aquela pessoa, graças a Deus, bota um almoço bem farto. E o almoço hoje vocês vão gostar demais. Foi uma galinha, ou 2 galinhas, como quero dizer, matriz de capoeira. Olha, eu fiz uma cabidela daqui. Vocês podem comer. Não deixe nunca de orar, mas podem comer. Então, olha, hoje tem uma... Eu não sabia o gosto de vocês, mas fiz uma coisa que todo mundo gosta. É buchada. Vocês, mesmo que tiver ajuda de outro irmão, olhem para o outro e lembram aquilo que Jesus nos ensinou. Vocês podem comer com a maior tranquilidade. Agora, se ela abrir a boca e disser, eu vejo que crente não pode comer galinha de cabidela, sei o que, então não pode comer buchada, vocês não comam. Não comam porque aquela voz registrou na consciência de vocês. Foi dito, então não posso comer.
Entendeu? E também tem uma coisa, se vocês quiserem fazer o sacrifício por Jesus também, se tiver galinha, tiver peixe, aquilo outro, entre nas outras comidas, não é verdade? Né? Entre nas outras comidas. Aí se ela perguntar, não, eu gosto muito dessa carne, você gosta mesmo, não está mentindo. Mas se você for, lembre que Jesus disse, quando chegares numa casa, comer de tudo que lhe botarem. Sem fazer pergunta, sem nada. Agora, se alguém disser isso, que eu disse agora, você pode ser que seja a pessoa querendo provar se o crente obedece mesmo. Eu dizer que você não come galinha, não tem nada demais, mas dizer que não come galinha de cabidela, não come buchada, você já sabe que não deve comer. Amém? Então, isso são orientações que Paulo nos dá. Quando a gente diz Paulo, a gente está dizendo Paulo porque Paulo é o mensageiro. Eu não sei como é que o povo não quer aceitar o irmão Brana. Porque Paulo também não era muito aceito, não. Porque os homens de Deus nunca são muito aceitos. Até ele disse, depois a gente vai ver aqui, que se ele não é mensageiro, não é apóstolo para os outros, pelo menos eu sou para vós. Veja só. E teve outra coisa que Paulo foi revelar, disse, oxalá me suportasse na minha loucura, porque eu estou zeloso de vós, para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Jesus Cristo. Mas assim como a serpente enganou a Eva, de alguma maneira possa também os seus pensamentos serem corrompidos por Satanás. Por que Paulo estava chamando de loucura? Porque Paulo já sabia que eu ter isso como loucura. O pessoal ainda pensava lá que era aquela cobrinha, né? Pensava que era aquilo ali. E você vê que nem os apóstolos falaram isso, só quem falou foi Paulo. Esse negócio, quem falou foi Paulo. Porque Paulo foi mais completo no aprendizado do que os apóstolos. Sem ser demérito, foi Deus que quis fazer assim. Foi Deus que quis fazer assim. Deixou um camarada que ia ser reprovado, foi Judas. Depois a igreja elegeu Malaquias, não, como é o nome dele? Que ficou no lugar de Judas. Ananias. Matias. Matias era um crente do Senhor, mas ninguém viu nada de Matias, não viu pregação, não viu nada. E Deus permitiu e liberou o Espírito Santo, porque teria que estar completo. Mas não era aquele homem ainda de Deus. Aquele homem que ia sentar ali estava procurando, era matar, procurando nos pés de Gamaliel, aprender, que depois tornou aquilo uma arma feroz contra os cristãos. Não é isso? Mas Deus, quando escolhe, Ele sabe como escolhe e Ele deixa a pessoa à vontade. Ou deixa ele à vontade, quando eu chamar ele, pronto, eu sei transformar. Porque Deus é assim. Até porque Ele diz, não tem nenhum bom que eu chame Ele porque Ele seja bom. Não é verdade? Nenhum bom. Todos que fomos chamados pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Não tem nenhum bom. A gente tira pelo nosso profeta, que quando ele fala, parece que ele está envolvido em pecado. Nós sabemos que não. Ele é tão humilde, como eu falei aqui. Irmão que fica, você não deve fazer aquilo, faz aquilo outro. O irmão Brando, sabe como é que ele diz? Mas nós não queremos crer nisto. Né, Elvis? Nós parece que não queremos crer que Jesus quis fazer isso por nós. Nós somos tão cabeça dura que Jesus está falando para nós e nós estamos fazendo o contrário. Já notou isso, a pregação do irmão Brando? Vocês já notaram? Que parece que o irmão Brando está assim também, ele não está. É a humildade dele. O pastor também César diz isso aqui muitas vezes. Então, por que nós queremos dizer, irmão, olha, se você não fizer isso, aquilo outro, se você fizer assim, assado, se você tratar assim... Isso aí faz parte da incredulidade, está envolvido em pecado, não precisa dizer isto. Entendeu? Porque quando você diz isso, você pode pegar um irmão que está sofrendo e ficar pensando que não é ninguém. Agora, veja se não dá mais ânimo, irmãos. Nós sabemos que erramos, mas temos um Deus por nós. Temos um Deus que nos aviva. Temos um Deus que perdoa nossos pecados. Temos um Deus que sofreu até com os seus próprios discípulos.
mas ele salvou a todos. Aí você cria aquele ânimo. Mas se você chuta sua mulher, se você chuta seu cachorro, se você faz aquilo outro, se você chega na empresa e assim, isso são coisas que não é. A gente não vê falar isso na Bíblia. A gente não vê nem Jesus dizendo, se você deixar de ir atrás de outro homem com uma prostituta, se você deixar de roubar, veja se ele mandou Zaqueu deixar de roubar. Ele só disse para a meretriz que ele salvou do apedrejamento, vai e não peques mais. Isso não é maravilhoso? Porque eu também não te condeno. Mas a mulher do poço, primeiro elogiou a mulher. Tu disseste bem, porque tu já tivesse 5 maridos, e esse que tu tem agora não é teu. Não chamou ela de prostituta, não chamou ela de adulta, não chamou nada. Então, a palavra do amor, ela afasta o pecado e faz o amor entrar. A acusação pertence a quem a acusação? Era Satanás. Satanás está todo dia dizendo, olha o que Gilvão fez, olha como o João tratou sua mulher, olha como a mulher dele tratou ele, olha como o irmão tal e tal falou do outro. Isso é a acusação de Satanás. Que até, eu estava dizendo, e o pastor Sérgio tem falado isso muito, o irmão Branco também disse, que faz aquela acusação, Jesus pega e diz, não tem nada aqui contra ele, não. Não tem nada. Se Deus não perdoasse as nossas falhas, quem é que, mesmo todo mundo na igreja, quem é que entraria na glória? Quem é? Me digam aí quem é? Ninguém. Eu vou dar um exemplo, não sei se ele gosta ou não, mas ele sabe que nós o amamos. Nem pastor César, com todo aquele interesse, se perguntar isso, ele concorda. Nem o irmão Brana ia orar e dizia, Senhor, me perdoa na minha incredulidade, ó Pai. Quando o homem estava conversando com Jesus, Jesus orientando ele, tudo, ele não ia dizer, você fala comigo que eu sou tal. Não, os homens de Deus têm humildade. Paulo, porque eu reduzo o meu corpo à servidão, para que depois de haver pregado a muitos, eu mesmo não venha a ser reprovado. Até aqui na leitura de hoje. Mas Paulo, você aprendeu diretamente com Jesus Cristo. Olha, Paulo, o tipo de Moisés. Moisés, você lê a Bíblia. Se você lê a Bíblia naquele negócio da construção do templo, das cortinas, não é verdade? Você, quando terminou a ler aquele tudo, diga 10% do que você leu aqui, que você não diz. Não tem muita coisa, não tem? Não tem, Alves? Pode ler que tem. Então, vê se Moisés esqueceu de nenhuma. Vê se Moisés esqueceu de nenhuma. Ali o Espírito Santo chegou assim, e é isso. Cada vez que o Espírito Santo fazia, é como se fosse uma espécie de um chip. Aliás, é superior ao chip, a mente de Moisés, gravou tudo e não esqueceu nada. Tanto é que eles conforme que eu te mostrei. E se você for ler na Bíblia, você esquece. Lê os capítulos, todo que fala sobre isso. Agora me diga isso assim, me diga como era o éfode, como era o peitoral, e etc. Aí você diz, não acerta total não. Só se levar muito tempo para decorar aquilo ali. É o caso de Paulo, o que foi falado. Então Jesus foi quem ensinou, foi quem disse, olha, aconteceu isso na serpente, tudo. Que foi que aconteceu? Quem foi outro que pregou sobre isso? Só o irmão Brando e agora as pessoas da mensagem, que o caso de Eva, todo mundo ainda pensando que foi uma serpente. Até a gente da mensagem mesmo que não está querendo declarar, mas ainda fica titubeante. É por isso que às vezes eu falo coisas aqui, que eu não sei nem se é de agrado ou não, manda assim para Francisco, aquele caso de Jacó. A Bíblia não diz que Jacó pecou, ele fez ato que pode ser pecado, mas foi Jesus que incentivou a ele avançar, ganhar por força a salvação. Entendeu? Não estou contra quem diz que ele pecou, não estou contra não. Agora só que eu digo que a Bíblia não mostra assim que ele pecou. A Bíblia mostra ele fazendo um pecado. Pá, sei que lá, roubou meu irmão, atrapalhou por causa de coisa. Mas a Bíblia, depois que o homem fazer tudo aquilo ali, quando sai fugindo para não morrer da mão do irmão, e vai deitar-se numa pedra, aí lá se vê a voz de Deus, primeiro as escadas, os anjos subindo dessa, aí vem a voz de Deus. Repare, olhe, eu poderia lhe abençoar mais,
Só não vão dizer amém por eu dizer, não, presta atenção. Mas você cometeu muitas falhas. Diante de seu pai, seu irmão. Tem uma coisa, se você permanecer fiel, se você for fiel, que ele não estava sendo fiel até então. Se você for fiel, se você fazer isso aqui, eu te abençoarei. Foi assim que Deus disse? Não tenha medo, foi assim que Deus disse? Deu não alto, foi assim que Deus disse? Não. Deus disse, eu te abençoarei onde quer que fores. Parecia que ele tinha feito as melhores coisas para Deus. Traiu o pai, traiu tudo. E eu fiz uma pergunta, já fiz essa pergunta a alguns irmãos. E por que Isaac cegou? Tinha que ter um momento que Isaac ia reconhecer a voz, mas não ia vê-lo. Pelo tato ia sentir que o braço era cabeludo, pelo peito, mas a voz é do meu filho Esaú. Não, papai, sou o seu filho Esaú, Jacó. Oh, sou o seu filho Esaú mesmo. Mas a sua voz, meu filho Esaú, tem uma voz diferente. Não, porque o senhor está assim, etc. E enrolou o velho também. E um camarada desse, homenageado, e a promessa de Deus, onde estiveres, eu estarei contigo, eu serei contigo. E ele foi, toda vez que o sogro dele fazia uma trapaça, Deus chamava ele e dizia como transformar aquela trapaça em bênçãos. Olha, gente, é a mesma coisa que acontece conosco. Quantos pecados nós temos cometido e Jesus tem nos abençoado? Está vendo aí? Ele tem nos abençoado. Nós somos como criança que fez o mal e fez uma coisa errada, levou chicotada. Eu repreendo e castigo aqueles que eu odeio. Ah, não é não? Oh, desculpe. Eu repreendo e castigo aqueles que eu amo. Amém? Quando nós somos castigados de qualquer assunto, peça a Deus misericórdia e agradeça a Ele a misericórdia, porque você passou por isso. Quem passou por isso sem pecar foi o Jó. Foi o Jó, mesmo assim, ele ainda ficou duro. Onde estavas tu quando eu fundava o mundo? Etc. Mas ele, dentro do diabo, disse, é o meu servo Jó. Quem quer que Jesus diga, meu servo, diga seu nome aí. Meu servo Gilvan. Amém. Então vamos dar salva de palmas gloriosa para ele, porque nós somos os seus servos. Aleluia. Então, meu amado irmão, aqui no... Agora vamos para o 9. Não, 9 já falamos. Falamos no 8 e 9 juntos. Dos ídolos. Vamos para o 10. Não, da parte do 9. Mas vede que é essa liberdade, olha aí que Paulo diz. Veja que essa liberdade não se torne escândalo para os fracos. Aí Paulo diz aqui, porque se alguém vir a ter os conhecimentos sentado, se alguém vir e a ti que tem conhecimento, desculpa aí, é porque eu troquei o óculos ainda. Sentados à mesa do templo dos ídolos, nos bares, que estou aqui fui eu, que é a mesma coisa hoje, nos bares, nos botequins, etc. A consciência do que é fraco não será induzida a também ele comer, pensar que você está comendo aquilo, a ele comer do que é sacrificado aos ídolos. E pela aparência, e pela tua aparência, o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu, está vendo? Ele vai comer coisa sacrificada aos ídolos, e pela tua consciência, ele perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Aí eu acrescentei aqui, botei, livrai-vos da aparência do mal. Amém? Ora, 12:3. Ora, pecando assim contra os irmãos, inferindo sua fraca consciência, pecaste contra Cristo. E isso, se a comida escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne diante daquele irmão fraco. Aí tem pessoas, não,
não sou culpado de ser fraco de fé, eu vou comer, vou mostrar minha fé. Diante de Deus, não é legal isso. Veja só. Porque o irmão vai se escandalizar e dizer, se ele é tão espiritual e está comendo ali no meio, então não é nada demais. Aí o irmão já vai com aquela consciência fraca de poder comer. Então, terminamos o capítulo 8, agora vamos entrar para o 9. Veja, Paulo defende seus direitos, agora são os direitos dos apóstolos. Paulo defende seus direitos de comer e beber. Primeiro, ele defende seus direitos dizendo-se livre como um apóstolo. Livre como apóstolo, que viu ao Senhor Jesus Cristo. Que se não é considerado apóstolo, para os outros, para menos para vós eu sou. Aí ele se defendendo e diz assim, defendendo-se, ele diz, tenho o direito de comer e beber. Veja só. Ou seja, a turma estava cobrando dele que ele fosse um santarrão. Tem o direito de comer e beber, tem o direito de tomar uma irmã e casar-se. E cita alguns irmãos que assim o fizeram, inclusive Pedro e parece que Tiago. Veja, eu tenho esse direito, porque já achava que ele não podia ter esse direito. Ele estava dizendo que, mostrando que não fazia isso, porque ele tinha um pacto com Jesus Cristo para ser fiel a ele. É por isso aqueles exemplos que ele deu, na semana passada nós vimos, que gostaria que todos os homens fossem como ele. E continua, só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar. Isso significava que eles continuavam trabalhando, eles faziam tendas, coisas assim, enquanto que a maioria vivia o que apurava ali mesmo, com os irmãos pregando a palavra. Veja só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar. Quem trabalha à sua própria custa, ele falou, quem é que trabalha à sua própria custa? Ou seja, que não trabalha pelo dinheiro que vai receber. Eu tenho dinheiro, então vou trabalhar de graça. Ele diz aqui, veja só. Quem trabalha à sua própria custa. Quem planta a vinha e não come do seu fruto. Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado. Veja só. Ou não diz as Escrituras também, não atarás a boca do boi que trilha o grão. Aí ele diz, Deus não está se referindo aos bois, mas aos seus ministros. Porque o que lavra deve lavrar com a esperança de participar. Veja só. Isto, irmãos, derruba por terra. Mais uma coisa que derruba por terra, essa palhaçada que estão inventando aí, que não se deve dar o dízimo, se deve dar o dízimo. Se for olhar essas pessoas, talvez elas estejam até pedindo dinheiro por fora. Porque como é que pode manter a igreja de Cristo? Como é que pode construir templos? Como é que pode, se não tiver o dízimo? Não é? Vê o que é que Paulo diz já, viu? Então você já sabe que o dízimo é coisa sagrada. Isso sem falar o nosso patriarca Abraão que deu do dízimo. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, que são lícitas também, que tenhamos de vós as materiais. As coisas espirituais é isso que o pastor César faz conosco. Não é isso? Vem trazendo orientação, vem trazendo as bênçãos do Senhor Jesus Cristo, vem muitas vezes dando a chicotada de nós para ver no caminho do bem. É verdade ou não é? Então vamos bater uma salva de palmas para Jesus Cristo, pelo pastor que nós temos. Glórias a Deus. Ele nos orienta em tudo, que às vezes ele orienta da saúde, aquilo não é material só não. Você tendo saúde, você está melhor, está em condições melhores de adorar a Cristo e servir a Cristo em tudo, não é verdade? Veja uma pessoa sofrendo dores, que tem
condições de estar indo para a igreja, vai porque quer vir receber a bênção aqui, mas o corpo só pede cama. Então, ele nos dá, ao mesmo tempo, tanto orientação espiritual e como orientação para cuidar da saúde material, apelando que a gente não beba aquele veneno chamado refrigerantes, que não coma açúcar, não coma essas coisas assim. Então, porventura, não é da vontade de Deus que nós o sirvamos também, se ele serve a nós com o espiritual, e nós serviremos com o material, que é o dízimo, com que ele pode se manter e manter a sua família, e se dedicar exclusivamente ao Evangelho. Amém? A prova está aí, como Deus tem dado terreno nesse grande Brasil ao nosso pastor. Veja só, então, você não acha que é isso que tenhamos também divórcios materiais? Outros participam deste poder sobre vós. Dentro que ele disse, outros participam deste poder sobre vós. Quem são esses outros? Os cobradores de quê? De impostos. E veja, esse é quem dita quanto nós vamos dar. Eu estou pagando um imposto de renda muito alto, mas todos os filhos já ficaram adultos, eu perdi o direito, todos, eu só e minha esposa. Então, vai aumentando cada vez mais. Quanto mais vai se libertando de uma pessoa que tem uma maneira de abater, ele vai ficando sozinho, ele e a esposa. Então, o que acontece? Aumenta muito. É uma quantidade grande meio que daria até para pagar a prestação de um carro, mas nós temos que fazê-lo. Então, Paulo diz, olha, outros participam deste poder sobre vós. Paulo estava se referindo a isso. Porque, e por incrível que tenha de dizer, e é da vontade de Deus que a gente pague. Começou isso desde o tempo de Salomão. E se ele levantou as autoridades constituídas, devemos pagar impostos. Ele mesmo pagou com a moeda de ouro que estava no peixe. Então, veja só, não é mais justamente nós que devemos pagar, ou seja, devemos oferecer também pela parte espiritual a nossa parte material ao nosso pastor? Amém? Porém, não usa. Aí veja agora o que Paulo diz, viu? Paulo estava orientando para todas as igrejas, para os pastores do dia. Mas veja o que Paulo diz agora. Porém, não usamos deste direito, antes suportamos tudo. Agora, por que Paulo não usava desse direito? Paulo era de uma família rica e ele, o pastor Sérgio uma vez disse, ele construía muitas e muitas tendas, né? Daquelas couros de bode e de boi. Ele construía, não tinha necessidade. Paulo, Barnabé, Apolo, eram pessoas que tinham condições. Então, veja que é um direito. Ele diz, nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Para ninguém dizer, como muitas vezes a gente escuta, o pastor Zé tem escutado, todo pastor é ladrão. Ligeirinho, que eu estou já... Não, todo sacerdote tem. Não, o levita tem direito, inclusive, à comida. Quando era oferecida animal, todo dia, dizia logo, a parte da gordura é de Deus, a parte tal da carne é do sacerdote. Que até os filhos dele ali comiam a carne que não era nem dirigida a ele, eles comiam. Certo? Então, veja só, Paulo diz para não haver impedimento de algum ao Evangelho de Cristo. Estou dando o meu dízimo, e esse homem comendo, ele disse, eu abro mão porque ele não tinha condições. Ele não precisava, ele necessitava daquilo. Mas ele disse, esse direito, é o direito. Então, veja só, não sabeis que que aqueles que comem do sagrado é também aqueles que estão no templo, cuidando do templo.
Então, aquele que estava cuidando do templo, não saía, estava lá direto do templo, ele comia do que ia lá para o sacerdote, e eles também eram sacerdotes, o sumo sacerdote e os outros, comia do que estava no templo. Portanto, que não era permitido ninguém tocar. Quem tocasse ia ser amaldiçoado. Mas como Davi era um tipo de Cristo, aí ele disse, não leste foi o que aconteceu com os pães da proposição, que Davi entrou lá no templo, comeu e deu aos seus homens? Veja só. Então, se ele me diz o que é sagrado está no templo, então eles também têm direito a se alimentar. E os que de contínuo estão junto ao altar, está vendo, participam do altar. Assim, ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Aí tem pastores que querem ser mais santos que todo mundo. Aí diz, não é para dar dele, não é para dar dele. Eu já perguntei a algumas pessoas, se não houvesse o dízimo, se não houvesse as ofertas, como ia construir templos para abrigar o povo de Deus? Veja, porque em nenhuma dessas coisas usei, não escrevi. Aí vem o que é que Paulo diz, eu não escrevi isso para que assim se faça comigo. Não, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o Evangelho, não tem de me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. E por isso o faço de boa mente. Terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo o primogênito, logo o prêmio, logo que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poderio no evangelho. Veja só, ele disse isto, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, mesmo estando debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Já vou terminando. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos os meios, chegar a salvar alguns. E eu faço isto para causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis, e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Veja só, no ser humano é assim, hein? Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Isso não é hoje. Eles o fazem para alcançar uma coroa que é corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Amém? Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Não combato o vento, antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Amém? Então, meus amados irmãos, o Paulo está dando a nós uma lição de moral, mostrando que ele abriu mão de dinheiro, e outra oportunidade ele disse também, muitas igrejas me convidaram oferecendo salário. Já ouviram isso na Bíblia? Alguém já viu? Que ele fala também que muitas igrejas, e ele abdicou das igrejas. Abdicar quer dizer deixar de lado, abdiquei das igrejas para estar convosco. Não sei se ele diz aos Coríntios, se foi, eu vou ver depois, não me lembro disso agora. Então, é um negócio justo. Agora,
tudo que é justo, aí vem o diabo, bota o dedo dele no meio. Aí vem o diabo dizendo, diga que aquele que der 5 vezes mais ou 10 vezes mais do seu dinheiro, Deus vai abrir mais a porta do céu. Isto é mentira. Diga lá, aquele que fizer um sacrifício extra, vem para um culto, não está precisando de construção, não está precisando de nada no culto. É só para encher aquelas... Está dizendo alguma coisa. Aquele bumbum largão, gordão, encher de dinheiro, que não está precisando de nada de dinheiro. Mas entre lá, que no mínimo ele arranca seu até um relógio ou brinco com o cilindro. Você está vendo necessidade. Então, esse é o que colocam os que negam, dizem que não é para dar o dízimo, estão errando, desviando para a esquerda. Os que dizem que é para abundar o dízimo, pagar até um salário completo, como aquele camarada disse, vá, pegue seu... Ele fala também gaguejante assim mesmo. Pegue seu salário e bota em cima do altar e deixe comigo. Que eu digo, ai Jesus, ele botou, agora é com o Senhor. Veja só. Ele botou, agora é com o Senhor. Como que diz? O Senhor tem que abençoar ele, porque o Senhor... E Jesus não falou assim. Olha, irmão, é aquele que a Bíblia diz, por não ser o pecado punido na hora, é que muita gente parece perder o medo e o respeito por Deus. Porque isso naquela época, você vê o que foi que aconteceu com Ananias e Safira. O dinheiro era deles. Só porque eles combinaram em dizer, vendia a carta por X. Não precisa dar tudo. Aí chegou lá e ele disse, vendi por X. Foi. Possivelmente isso não foi a nós, não. Foi o Espírito Santo, vai morrer agora. Se acontecesse essas coisas agora, onde eu ouvi uma irmã dizendo, eu fiquei assim com ela, eu era ainda meio legalista, disse, que vamos fazer um negócio desse, mas depois, quando ela vai amadurecendo, aquela própria irmã disse do que ouviu do pastor, não é verdade? Ele tem que me dar, não sei o que ela queria, ele tem que me dar, que eu sou dizimista, ele tem que me dar. É assim. Ele tem que me dar, que eu sou dizimista. Deus só tem compromisso com a sua palavra. Aquele que está dentro de sua palavra não precisa cobrar a Deus, que Deus não esquece. Mas aquele que quer adiantar, botar as mãos pelos pés e depois dizer, eu dei a ele, a Bíblia diz, quem foi que primeiro deu a ele para que ele retribuísse? Quem foi? Alguém pode citar? Não, quem foi que primeiro deu a Deus para que Deus retribuísse? Ninguém. Tudo é de Deus, a terra é de Deus. Até as almas infiéis, mesmo assim, elas pertencem a Deus. Porque tudo é de Deus, a respiração é de Deus, toda a terra é de Deus. Então, como é que alguém vai se avorar e dizer que Deus tem que dar porque ele é santo, ele é humilde? Não. Se você está servindo a Deus, você crê em Jesus Cristo, prometeu, como o irmão Brana diz, ele não esquece de ninguém. Mesmo que pareça a você que ele está esquecido, ele não está. Ele não está esquecido. A gente vê muitos atos aí que Deus faz lembrar para dar uma imagem dele. Davi ficou perguntando se haveria algum parente. Foi o quê? Mas conheço um, Mefibosete, né? Que está com os pés aleijados. Manda chamar ele para ele sentar na mesa do rei. Ele não esquece de ninguém. Até aquele que pegou um copo d'água e deu a uma serva de Deus. Deu a um servo de Deus. Ele nem vai se lembrar disso. Quando chegar lá no dia do julgamento, ele chama eles. Quando é que nós te damos água? Quando tu estava com sede, nós te damos alimento. Quando tu fizesse um dos pequeninos em meu nome. E aqueles camaradas não eram crentes. Porque se fosse crente, ele também seria um pequenino. São aqueles que... Eu vou, desculpa, permita só dar esse exemplo. O irmão, esse que tem amuleto, como é o nome dele? Que nunca mais veio. Severino Rocha. Ele disse que passou mal, quase morria. Aí ele disse, foi aquele alvoroço, todo apanhado, mulher, tudinho, e ele passando mal, pensando que ia morrer. Aí ele disse assim, aí veio um ímpio, irmão. Veio um ímpio, pegou a Kombi
e me deu, o guarda me levou no hospital, eu fui socorrido, me esperou até eu ser socorrido. Ele disse, irmão, nunca mais diga ímpio. Nunca mais diga ímpio, porque por o senhor ser um servo de Deus, Deus salvou um camarada, fazendo benefício a você. Esse homem não é ímpio, esse homem é daquele bem-aventurado, porque tu fizeste um pequenino em meu nome. É por isso que nós devemos ser bons para todos, amar a todos, servir a todos, nunca resmungar, nunca reclamar. E se vê que alguém está querendo sair do lugar, ore por ele. E se for amigo, dê conselho, mas não deixe que a pessoa continue assim não, porque nós devemos ser uma igreja santa. Nós somos igreja efesiana. A igreja está caminhando para coroar o Papa como o grande chefão do nicolaísmo. Não tinha que ser as duas sementes? O grande chefão do nicolaísmo será o Papa, o Satanás depois vai, infelizmente nós temos que dizer isso. Se tiver alguém católico aqui, nós não estamos falando dos católicos, porque você é um servo de Deus. Você que já me ouvindo estiver visitando, um servo de Deus. Mas o chefe, Jesus nunca maltratou nenhum pobre pecador, nem prostituto, nem nada. Mas quando ele pegava aqueles homens, só chamava ele de hipócritas, miseráveis, hipócritas, coisas assim. Então, meus irmãos, da mesma maneira, procure servir a Deus, servir a seus irmãos. Não importa o que ele fez com você, se puder servir, sirva, porque isso é a vontade de Deus, e Deus pode salvar aquela pessoa por ter respeito por você, dizer, eu não sou crente, mas ele fez por mim, eu fiz coisa errada, mas ele fez por mim. Que Deus vos abençoe, igreja, que Deus possa a cada dia acrescentar amor, virtude, conhecimento, para que saibamos tratar os nossos irmãos só, não, aqueles também que estão no mundo, para que naquele dia eles possam se salvar, às vezes até por ter feito qualquer coisa em benefício daquele servo do Senhor. Amém? Deus vos abençoe, irmãos. Então, glórias a Deus, glórias a Deus.